Caros amigos, sejam bem-vindos a este canal mais uma vez, e no vídeo de hoje eu vou propor uma relação que me parece muito importante e fecunda, que é a da virtude da esperança com a formação do imaginário ou o cultivo da imaginação. Desde que tomei contato com essa possibilidade, ela não me saiu mais da cabeça, então eu decidi gravar um vídeo para compartilhar com vocês um pouco do modo como eu tenho vivido ou tentado viver esta relação, não é? E eu tomei contato com ela por uma frase do padre Leonardo Castellani. Eu ainda falarei dele muitas vezes aqui porque esse sacerdote, grande escritor argentino, é uma das minhas maiores referências, não é? O padre Castellani é alguém por quem eu tenho uma admiração muito grande. E em um dos seus ensaios de crítica literária, ele solta a seguinte frase, esta é a primeira parte dela: a imaginação é a sede da esperança. A imaginação é o suporte da esperança e é a sede do terror. Esta é a frase completa. Então, a imaginação é o suporte da esperança. Ou seja, de algum modo, a gente pode dizer que, em outras palavras, a preparação da imaginação, o cultivo da imaginação é a preparação do solo, a remoção dos obstáculos para que nós possamos receber pela graça essa virtude da esperança, a virtude que Deus quer nos mandar, não é, com a sua graça, de esperarmos nele. Vejam que interessante isso aqui, porque a gente vai ver que existe então uma continuidade, ou melhor, é a mesma esperança. É uma esperança de realizar coisas boas nesta vida, de amar a Deus nesta vida, de realizar a nossa vocação nesta vida, de amar o mundo apaixonadamente, na expressão de São José Maria Escrivá, e ao mesmo tempo, em continuidade, só que de um jeito muito melhor, de um jeito perfeito, depois amarmos a Deus plenamente. Então a espera já começa a ser vivenciada aqui, e já temos antecipações desse amor aqui. E como é que a gente vive essa espera e como a gente espera mais e espera melhor cultivando a imaginação. Pela imaginação nós cultivamos de forma intensa aquilo que esperamos acontecer, os projetos de vida que esperamos realizar. Ou seja, se algumas possibilidades humanas parecem fora do meu alcance, por mais comuns que elas sejam, eu precisarei fomentá-las pela imaginação. Tem um vídeo do Guilherme Freire que eu vi há alguns anos, deve estar no canal dele ainda, não é? Eu acho que era sobre o matrimônio de um modo geral. Só sei que ele contava uma historinha no meio. Ele comentou que depois de uma palestra, uma mulher foi falar com ele, não é? Uma mulher ainda jovem, disse assim: olha, professor, muito bonita a sua palestra, a sua exposição sobre o sacramento do matrimônio e a fidelidade no casamento, essa coisa toda, só que eu não acredito porque eu não vivi. Por um lado, claro que a gente pode dizer que isso é um reducionismo, mas a gente não pode ser injusto ao ponto de apontar o dedo para essa pessoa, porque vejam, o que é que povoa a nossa imaginação? Quais coisas ainda nos puxam? Quais possibilidades humanas negativas nós guardamos de tal modo que elas parecem nos arrastar para baixo, que elas têm uma força muito grande sobre nós, de tal modo que, ainda que nós saibamos conceitualmente que é possível sair daquele modo de vida ruim, desagradável, talvez abusivo, triste, o que seja, esse modo de vida que nós absorvemos vendo, recebendo, talvez, durante uma parte da nossa história, da nossa biografia, ainda tem uma força sobre nós. Ele ainda ocupa a nossa imaginação. Ele ainda parece querer nos arrastar, nos levar. Então, bom, essa mulher, ela expôs algo, talvez de um modo que a gente poderia julgar como simplório, não é?
mas que tem verdade aí. Vejam, a imaginação é o suporte da esperança e é a sede do terror. As duas coisas são inseparáveis. A imaginação é a mesma, mas que pode trazer a esperança ou o desespero. Ela pode preparar o solo para a esperança ou pode colocar o solo a perder para o desespero. Né? Deixa eu ver o que mais aqui. E a virtude da esperança, nós não a podemos cultivar de maneira vaga, não é? Quando a gente fala às vezes da virtude teologal, da esperança, a nossa esperança em Deus, a nossa esperança no céu, a gente corre o risco de ter certa vagueza, né? A gente não imagina como é, e aí a gente mesmo que quer esperar, que reza para esperar, acaba fazendo uma caricatura de como será a vida com Deus. E no entanto não, a gente tem que se esforçar para imaginar, lutar para imaginar isso desde já. E como a gente faz isso? Bom, cultivando a imaginação e cultivando-a com amor, né? Cultivando-a com amor. Eu vou falar bastante do Julián Marias ao longo deste vídeo, mas eu me lembro de uma entrevista, não é, dele. Ele já estava mais velho, não é? A esposa dele, a Dolores, já tinha morrido há muitos anos. E ele dizia que um dos projetos, ele tinha projetos para a vida perdurável, né? Ele chamava a nossa vida eterna de vida perdurável, porque é diferente da de Deus. A de Deus não teve início, então é eterna mesmo, propriamente falando, não é? Mas a vida humana não, a vida humana tem um início, nós tivemos um início, e no entanto nós iremos perdurar. É por isso que ele preferiu o termo vida perdurável. E um desses projetos era rever a esposa, né? Voltar a estar com ela mais plenamente, a amá-la mais plenamente. O C.S. Lewis fala isso também em Os Quatro Amores, né? Quando desejar o céu para quem a gente ama. Eu quero o céu para aquela pessoa amada. E isso é já cultivar um projeto, né? Isso é cultivar a imaginação e preparar o solo para a esperança num projeto de amor. Eu vou falar primeiro do papel da imaginação no conhecimento. A imaginação está em todo o processo de conhecimento, ela nos acompanha desde o início, porque nós guardamos imagens dos objetos e das possibilidades humanas, não é? De um jeito muito simples. Se a gente tem a imagem de um cachorro concreto, que a gente cresceu vendo, que era da nossa família, por exemplo, a gente tem a ideia universal do que é um cachorro e a gente vai reconhecer um cachorro. Ainda que o cachorro que a gente vê na rua não tenha rabo, por exemplo, tenha as orelhas cortadas, tenha uma cor diferente, seja maior, menor, uma raça diferente, a gente vai saber que é cachorro porque a gente o guardou na imaginação, não é? E nós também, imaginativamente, uma vez que guardamos a imagem do objeto, nós temos vislumbres de possibilidades para ele. Esse é o exercício de reflexão, não é? O que o professor Olavo falava, né, da frase do Color de Emotion Recollected in Tranquility. A gente absorve as experiências, as imagens, os objetos, e uma vez que eles estão em nós, podemos refleti-los, né? Também um pouco a imagem do Ortega no início das meditações do Quixote, quando ele fala sobre que de um mesmo projeto, de um mesmo objeto, podemos, se nós o colocamos à luz, ele vai nos dar inúmeras reverberações. E se nós o amamos, e esse é o exercício do amor, nós iremos querer perceber cada uma dessas reverberações. E é isto que a imaginação nos permite. A imaginação nos permite essas possibilidades de reverberações. Mas e se a gente volta, por exemplo, para a nossa infância? Ao mesmo tempo, para acontecimentos bons ou para acontecimentos traumáticos, e a gente fica imaginando o que seria possível ser diferente, uma coisa muito boa poderia não ter acontecido, e uma coisa ruim também poderia não ter acontecido.
Mas veja, esse exercício de voltar ao passado, de examinar as reverberações, de novo traz esse duplo papel da imaginação como suporte da esperança e sede do terror. É preciso que nós reconheçamos e interpretemos aquilo que aconteceu tal como aconteceu, na medida em que somos capazes desse exercício imaginativo de memória, porque a imaginação está profundamente atrelada à memória. Nós vemos isso nas Confissões de Santo Agostinho, nós vemos isso em todos os romances que compõem Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust. É o mesmo esforço autobiográfico de Santo Agostinho, que é aquele homem do presente, aquele adulto do presente que vai revisitar o passado, e ele revisita o passado de duas maneiras: descrevendo a experiência na medida do possível, tal como ela foi experimentada, perdoe a redundância, por aquela pessoa naquela época, ou seja, como eu senti aquilo sendo criança, como eu experimentei aquilo sendo criança, e agora como adulto, eu vou interpretar esse acontecimento. Eu vou interpretá-lo com a minha imaginação também. E percebam que é muito fácil a gente confundir as duas coisas, porque a gente pode projetar a interpretação na memória, de modo que a gente vai falsear ou distorcer o acontecimento de alguma maneira se a gente não souber separar as duas coisas. E por outro lado, é necessário que a gente projete essa interpretação, porque esse é um exercício de compreensão e maturidade. Percebam então como qual é o papel da imaginação no processo de conhecimento de toda a realidade, inclusive de nós mesmos, no nosso processo de narrativa pessoal. E aqui eu já estou antecipando um pouco do segundo ponto, mas antes, a nossa educação, ela é sobretudo imaginativa, ela é alimentada pela imaginação. Nós ouvimos histórias e nós as imaginamos. Nós ouvimos, podem ser histórias infantis, sei lá, das que o Andrew Lang reuniu, por exemplo, podem ser as fábulas compiladas pelo La Fontaine, também escritas e compiladas pelo La Fontaine, mas também podem ser histórias dos nossos parentes, dos nossos vizinhos, aquilo que a gente ouve. Eu me lembro quando eu era criança e todo domingo a nossa vizinha vinha até a nossa casa e começava a contar algumas coisas que aconteciam com ela e que aconteceram com ela e com a família dela ao longo da semana, não? E com o tempo eu fui, lógico, só depois de muitos anos, aconteceu inclusive pela literatura. Eu vou aproveitar essa minha recordação para trazer o papel da literatura. Eu estava lendo Os Malavoglia, do Giovanni Verga, e a trajetória dessa família dos Malavoglia, contada pelo Giovanni Verga, me fez lembrar da trajetória da família dessa vizinha, de quem eu pude conhecer apenas retalhos da vida, e fui juntando com o tempo esses retalhos. E eu só voltei a pensar neles muitos anos depois, lendo a história dos Malavoglia, tal como contada artisticamente pelo Giovanni Verga. Então isso ficou na minha imaginação. A maneira como ela contava os retalhos de vida, aquilo que ela selecionava, ainda que inconscientemente, ou que estava ali, não é? Que estava ali na garganta, ela precisava colocar para fora em cada momento, seja divertido ou triste. E eu lembro de uma palestra também do escritor católico canadense Michael O'Brien, também publicado aqui no Brasil, não é? E ele está falando sobre o papel da imaginação, não é? Falando como ele lia Tolkien para os filhos dele, não é? E tinha o filho mais novo dele, não é? Que tinha acho que então 5 ou 6 anos, ele colocava uma capa e uma espada, e o Michael O'Brien ficava prestando
atenção nas reações de todas as crianças, não é? Quando se aproximava de uma batalha, e o Michael Bryan tentava ler aquilo dramaticamente, né? Que ele também adora o Tolkien, não é? Então era um exercício gostoso para ele e para os filhos dele. E ele percebia que o filho dele, sem tirar os olhos dele, assim, ouvindo atentamente, levava a mão ao cabo da espada que ele tinha na cintura, sempre que se aproximava uma batalha. Percebam isso, né? E nessa mesma palestra, eu me lembro que ele contou a história de um fazendeiro canadense. Eles moravam no interior do Canadá. Ninguém da família nunca teve contato com o mar, nem nada parecido. E, no entanto, esse casal teve 5 filhos homens e os 5 filhos se tornaram marinheiros, seja da marinha mercante, seja da marinha militar. E aí o Michael Bryan ele descreve um pouco a cena, né? Imagine um casal já velhinho, e os dois sentados na sala, em frente à lareira, na fazenda deles, ali sozinhos, e aí um olha para o outro e pergunta, né? Onde foi que eu errei? E aí, de repente, em cima deles, assim, na parede, tem um quadro de um navio no meio de uma tempestade, né? Um quadro, digamos assim, um pouco heróico. E foi esse quadro que cultivou a imaginação daqueles 5 filhos ao longo de anos e anos, e por isso que os 5 filhos pensaram em algum momento em entrar na marinha, não? Ou seja, para projetar as nossas vidas, para projetar aquilo que queremos fazer e, sobretudo, quem queremos ser, nós precisamos conhecer, precisamos ter essas imagens, nós projetamos imaginativamente. E aqui eu vou entrar na segunda parte desta pequena exposição, que é a imaginação como parte da nossa narrativa pessoal, e eu vou recorrer, sobretudo, ao Julián Marías. Para ele, a vida humana tem um caráter argumental e dramático. A pessoa escolhe e justifica as suas escolhas, mas essa justificativa não é necessariamente para os outros, não é? A justificativa é uma narrativa, não? Ela narra para si mesma, a pessoa narra para si mesma quem ela quer ser, o que ela quer fazer, ainda que seja do modo mais rudimentar possível, não? De algum modo, e esse num sentido não necessariamente negativo, porque quando a gente fala fulano está sempre se justificando, a gente pensa em justificar os próprios erros, o que de fato é uma possibilidade negativa humana e uma tendência que nós infelizmente temos. Mas aqui a justificativa é um sinônimo de narrativa. Por qual razão estou fazendo isso? E aqui eu trago uma citação do livro Mapa do Mundo Pessoal, já publicado também em português, do Julián Marías. Ele diz que a vida humana é futuriça, está orientada ou projetada ao futuro, é antecipação de si mesma, portanto, e aqui é o mais importante para nós, portanto, imaginação mais ou menos rica e detalhada de algo que não existe, mas que se vê como por vir. A possibilidade de me tornar quem eu quero ser está atrelada à minha imaginação, porque o simples fato de eu pensar em quem eu quero ser já é um exercício de imaginação. Eu estou imaginando quem eu quero ser. Eu estou imaginando possibilidades humanas que talvez não estivessem na minha esfera de alcance durante longos anos da minha vida. Porque em algum momento eu tomei contato com elas, né? Em algum momento eu conheci esses bens, e conhecendo esses bens eles se tornaram desejáveis, e eu comecei a me imaginar vivendo esses bens, né? O exemplo daquela mulher que eu dei no início, não é? Que ela dizia que não acreditava no matrimônio porque ela nunca tinha visto a fidelidade no matrimônio, ela nunca tinha visto um matrimônio realizado. Bom, e se de repente ela começasse a ver isso? E se de repente essa possibilidade humana de um matrimônio realizado, fiel, lhe fosse apresentada? Ela diria, bom, pelo menos isso aqui é possível para essas pessoas. Bom, se é possível para essas pessoas, também pode ser possível para mim, né? Diz o Julián Marías ainda em Mapa do Mundo Pessoal, memória e imaginação são 2 fatores decisivos na constituição do mundo pessoal. E como eu disse no início, a memória e a imaginação
estão intimamente ligadas. O exercício autobiográfico, esse de rememorar a nossa vida para projetá-la, para entender o presente e projetar o futuro, é um exercício que abarca necessariamente memória e imaginação, porque não conseguimos separá-las. Como diz um verso do Luiz Rosales, em um verso, a palavra da alma é a memória. A palavra da alma é a memória. A imaginação permite interpretar os acontecimentos passados, como eu disse, no caso das Confissões de Santo Agostinho de Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, e também projetar o futuro. E para mim, pensando nessas coisas, o melhor exemplo que eu encontrei foi de um romance sobre o qual eu já dei aula aqui, uma das aulas de introdução ao romance católico, acho que é a aula 7, que é o personagem Cleto do romance Sotileza, de José Maria de Pereda. O Cleto é esse caso. O Cleto é alguém que vive numa família desordenada, desregrada, triste, ressentida, cheia de raiva, e aí com o tempo ele descobre que uma outra vida é possível aos poucos, que de gente, uma família de pescadores, não é? Eu só estou resumindo aqui na aula, eu falo mais detalhadamente dessa perspectiva do Cleto, da mudança do Cleto, do bem que ele passou a conhecer, não é? Mas ele entra em uma casa de gente que tinha a mesma renda que ele, pescadores ali, pobres de Santander, pobres, mas enfim, não lhes faltava o que comer, nem o que vestir, não é? Gente que ganhava o mesmo tanto que ele ganhava, o pai dele ganhava, com a mesma renda da família dele, e que, no entanto, tinha uma casa limpa, e que, no entanto, conversavam e riam, e que, no entanto, não brigavam, que comiam nas horas certas, que um estava preocupado pelo outro. E veja, gente que tinha o mesmo vocabulário que ele, o mesmo ofício, as mesmas preocupações cotidianas. Então, como que a imaginação dele é alimentada com uma possibilidade que lhe é acessível? Bom, vejam, dentro da minha esfera, penso Cleto, é possível viver melhor, sem deixar de ser quem eu sou. O Cleto não precisava se tornar um aristocrata espanhol, não. Ele podia continuar sendo um pescador, como ele sempre foi. Ele podia ser um pescador até o fim da vida dele. Ele nem imaginava, ele não conhecia outro ofício, ele não conhecia outro modo de vida. Pai pescador, avô pescador, todos os vizinhos pescadores, etc, etc. E, no entanto, um modo de viver melhor, mais belo, lhe foi apresentado, estava ao seu alcance, e fecundou a sua imaginação. E ao fecundar a sua imaginação, lhe deu esperança. Lhe deu esperança de ter uma casa limpa, de comer nas horas certas, de não precisar falar mal de ninguém, de não precisar xingar ninguém, de não precisar brigar com ninguém, de poder viver honestamente e com tranquilidade. Vejam se esse não é um bom projeto de vida, que esse personagem precisou imaginar antes. A imaginação ainda é uma peça-chave para nos situar no presente também, para encontrar o sentido nos acontecimentos e responsabilidades ordinários. Porque no presente nós podemos estar no automatismo ao fazermos as nossas atividades cotidianas e não repararmos no sentido que elas têm, no profundo sentido que elas têm, lembrando da analogia do ser, tudo nos remete a Deus. Então, tem um ponto de São José Maria Escrivá, eu acho que é um sulco, em que ele diz assim, é um ponto bem curtinho, referir tudo a Deus. E um dia eu estava conversando com uma amiga sobre esse ponto, e eu disse para ela, veja, isso aqui não é uma projeção, o que São José Maria Escrivá nos diz para fazer. Isso aqui é um reconhecimento. Tudo já está referido a Deus. Mas nós precisamos ver isso, nós precisamos perceber isso dentro das nossas atividades cotidianas. E bom, para os santos, para alguns santos, talvez foi possível perceber isso pelo contato com outros santos, a gente pensar em São Rafael Arnaiz, por exemplo, naquele episódio dele descascando batatas por amor de Deus, não é? E esse episódio pode fecundar a nossa imaginação. E no nosso caso, talvez nós podemos encontrar, e foi o que eu encontrei,
intermediários capazes de me ajudar a perceber o extraordinário nas responsabilidades cotidianas, a perceber o valor do ordinário, da repetição, e como a vida ordinária, o tempo ordinário, o tempo comum, na verdade é uma antecipação da eternidade. E esses intermediários a que eu me refiro são os romances católicos dos séculos 20 e 21. Eles fecundaram a minha imaginação para a esperança verdadeira. São eles que me ajudam constantemente, é por isso que eu vou e volto a eles. Eu lhes falei no vídeo sobre Pereda, aquele vídeo mais geral sobre a obra do Pereda, em que eu comentei um pouquinho do romance Nubes de Estío, que eu disse que eu li umas 4 ou 5 vezes, e é por isso eu vou e volto para esses romances, porque eles preparam o terreno, eles preparam a minha imaginação, que é o terreno, o suporte da esperança. A literatura descobre a vida interior da pessoa e narra o sentido dos acontecimentos que passam a fazer parte do meu repertório autobiográfico. Como diz o Luiz Rosales em outro verso, não choro aquilo que foi perdido, Senhor, nada se perde, porque tudo está recoletado na minha imaginação, tudo está integrado à minha autobiografia, então aquilo que importa, aquilo que é essencial não se perde. Eu sempre posso voltar àquilo por um exercício de memória e imaginação, e eu posso esperar de algo ruim, eu posso esperar a melhora, de algo bom eu posso esperar ainda mais em Deus. E finalizando com uma formação do imaginário como uma base de cultivo da virtude da esperança, o suporte, e eu quis iniciar trazendo uma advertência que o Ortega traz em Meditações do Quijote, primeiro livro dele, que eu já comentei, e essa advertência eu falei mais detidamente sobre ela em outra aula de introdução ao romance católico dedicada ao livro La Fiel Infanteria, de Rafael García Serrano, em que eu faço uma citação do Ortega que também me acompanha há muitos anos, que diz o Ortega, de querer ser a crer que se é já, vai a diferença do trágico para o cômico. Vejam, nós somos futuriços, como diz o William Marias, estamos projetando, ou seja, sempre há algo a melhorar, algo a conquistar, em quem eu quero ser. Sempre há um aperfeiçoamento possível, sempre há uma ilusão no sentido positivo que a palavra ganhou da língua espanhola e que eu já vou explicar. Sempre há um novo projeto, portanto aquilo nunca está conquistado. Quem eu quero me tornar não está conquistado ainda não é terreno conquistado, porque eu sempre posso cair. Então o projeto imaginativo deve ser acompanhado pela virtude da humildade. E o personagem Ramon, ele teve uma ilusão no sentido português negativo, meramente negativo da palavra, não é? O Ramon de La Fiel Infanteria. Ele já se acreditava um herói de tal modo que ele perdeu a humildade. Acreditando-se um herói, um verdadeiro soldado, ele diz que o verdadeiro soldado, o verdadeiro herói só morre com as botas calçadas, isto é, no campo de batalha. Ele morre pelas mãos do inimigo. E o Ramon teve uma tuberculose e morreu. Então foi ferido, nele foi o orgulho, ele se sentiu humilhado, ele se sentiu menos homem, porque ele já acreditava ser aquele herói, aquele grande soldado, aquele Garcilaso, poeta soldado. E o William Marias, no livro Breve Tratado de la Ilusión, comenta que em espanhol a palavra ilusão tem 2 sentidos, um sentido positivo e outro negativo. E o sentido positivo de ilusão, e sobretudo na Espanha, a teoria dele é porque esse sentido positivo de ilusão começou a aparecer na segunda metade já do século XIX, depois que os países da América já tinham se separado da coroa espanhola. E isso começa a aparecer, ele diz que a primeira vez que ele encontra o sentido positivo da palavra ilusão foi no Espronceda, poeta espanhol romântico. E então em espanhol nós temos esses 2 sentidos, o iluso. O iluso em espanhol é o nosso iludido, aquele que foi presa de uma fantasia, e o ilusionado,
que não tem uma tradução específica, porque mesmo os equivalentes espanhóis, por exemplo, entusiasmado não é suficiente. Na ilusão positiva, nós estamos voltados para aquele projeto, nós estamos voltados com todo o nosso ser para aquele projeto. Portanto, essa ilusão positiva é cultivada primariamente na nossa imaginação, né? A ilusão negativa, por outro lado, e na humildade, na imaginação de quem nós ainda podemos nos tornar e na humildade de quem nós somos, das nossas falhas, debilidades e sem falsear a nossa autobiografia. E a ilusão negativa, por outro lado, se aproxima dessa do Ramon, não é? Que está atrelada a uma falsa ideia de si. E aí, para comentar isso, tem um versículo de São Paulo que eu ouvi o professor José Munir Nasser o comentando na aula sobre ilusões perdidas, né, nas expedições pelo mundo da cultura. E ele fala assim que ele estava dando voltas com o personagem, né, o Lucien de Rubempré, das ilusões perdidas, até que ele se deparou com o seguinte versículo de São Paulo: quem pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Esse é o sentido negativo da ilusão, e é daqui que nós passamos do trágico ao cômico, como Ortega fala, e aqui a imaginação pode ser a sede do horror, como diz o padre Castellani também. A ilusão positiva é um projeto imaginativo. Quem eu ainda posso me tornar com os pés fincados na virtude da humildade de quem eu já sou. Para saber que eu ainda posso me tornar, preciso reconhecer os modelos de vidas possíveis. Não é? Quais possibilidades humanas são possíveis de realizar, perdoe a redundância de novo, mas o que dá para fazer? E mais, o que eu posso fazer? Para trazer um pouco do Viktor Frankl, o que a vida espera de mim. Eu tenho que imaginar todas essas coisas para que eu as possa realizar. Tenho que alimentar a imaginação com possibilidades de vida melhores do que as minhas. Aqui a literatura pode ajudar. Eu dei o exemplo da minha vida, não é? De como a literatura me ajudou, mas eu também não poderia deixar de mencionar as pessoas que eu conheci. As pessoas que já encarnaram esses ideais, esses valores que eu gostaria de abraçar, mas que eu não achava que eram possíveis para mim. Até eu vê-los sendo realizados existencialmente ali, com dificuldades, mas sempre tentando, sempre com insistência. Isso também fecundou a minha imaginação. Né? Isso fecundou ver alguém que estava vivendo de um modo como eu apenas sonhava. Não porque essa pessoa é perfeita, mas porque ela está abraçando na vida cotidiana dela, com naturalidade, aquilo que eu gostaria de abraçar também, mas que eu não achava ser possível para mim. Tenho por fim que imaginar, que antecipar imaginativamente aquilo que eu espero em Deus. Percebam então que esse projeto, o ser humano é projetivo, ou seja, a gente não vai chegar no fim da nossa vida deixando de projetar. E aqui eu volto para aquela entrevista do Julián Marías que eu mencionei no início. No fim da vida o Julián Marías ainda estava projetando, ainda havia muitas coisas que ele queria fazer, que ele queria fazer aqui na vida perdurável. Nós temos que encontrar aquilo que amamos nesta vida para que a vida ordinária de fato nos seja uma antecipação da eternidade, para que a repetição diária daquilo que amamos fecunde o nosso coração com a esperança de que vai continuar, e não só vai continuar, como vai ser muito melhor quando estivermos junto de Deus. E é isso, meus amigos. Eu espero que tenha ficado